nós vamos então para a última semana, não é? Essa semana é a última do cristão ateu. Agora à noite, no culto da noite, vai ser a última mensagem. Queria ouvir um assim, não ouvi. Você não está gostando da série, não? Está gostando? Então, vamos começar de novo. Gente, esse final de semana é o último da pregação do cristão ateu. É uma pena, né? Uma pena. Está tão bom, não é? Tão bom. E eu espero que você esteja sendo inspirado mesmo, como todos nós temos sido, por falar de algo que é tão importante, algo que confronta a nossa vida, a nossa fé. Não é mesmo? Então, nós temos visto como sendo cristão ateu aquele, não é, que diz que crê em Jesus, diz que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse, como se Deus não existisse. Ou seja, nada, não é? Ele diz, publica, não é, que tem fé, que crê, mas você não percebe nada na vida dele, nenhuma influência, não é, de Deus sobre a vida dele. E nós temos sido muito mexidos, não é? Cada domingo trabalhando uma área. E será que você tem se identificado como um cristão ateu? Será que tem áreas na sua vida que caracterizam um cristão ateu? Então, eu queria lembrar a você, não é, aquele versículo que para mim é o versículo chave, é o versículo base desse livro, não é? E eu não vou pedir para você abrir, porque eu imagino que você já até decorou, que está lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, quando Paulo diz para Tito: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Essa é a base de tudo. Olha para mim aqui, ó. Não lê sua Bíblia agora não, olha para mim, né? Você está com saudade de ouvir isso? Estava, né? Pois é, então olha para mim. Olha para mim. Porque Paulo está dizendo assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, eles acabam negando isso. Eles negam, né? Negam. Então, nós temos visto várias características, né? Aquela pessoa que diz que crê em Deus, mas não o conhece de verdade, não ora, não é? Acha Deus injusto, só quer correr atrás de felicidade, ama o dinheiro, e vários temas nós temos abordado. Hoje, então, nós vamos falar daquele, né, que crê em Deus, que diz que crê em Deus, mas vive o tempo todo preocupado. Que inclusive foi o assunto dessa semana da célula, não foi, gente? Foi. Está animado? Ouvir de novo, então? Amém? Pois é. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Agora sim você pode abrir a Bíblia. Lucas 12, 22. Antes de você abrir, eu estou lembrando aqui que eu tenho um aviso aqui para dar, né, Rafael? Ainda está em tempo? Desculpa, querido. Olha, nós passamos ali, mas não houve resposta. O Siena Prata HHK 2633 e também um Celta Prata 2107, OPM 2107. Você precisa ir lá onde o seu carro está estacionado. Estão convocando você para ir lá. Esses dois carros, então, um Siena Prata e um Celta Prata. Corre lá. Pode levantar, não tem problema, vai lá, corre lá. Ninguém vai nem notar. Pastor Paulo e eu, uma vez, fazíamos um casamento. Aqui não é muito comum a gente fazer casamento de dois, mas nesse dia estávamos fazendo. Então, no meio do casamento, né? Pastor Paulo já tinha pregado e tal. E aí, uma pessoa vem pelo lado, assim, o fotógrafo da cerimônia. Ele vem pelo lado, assim, né? E despistado assim, entrega um bilhetinho para ele. E estávamos nós dois assim, ele lê o bilhete e faz aquela cara que vocês conhecem, né? Aquela cara assim. Aí ele me dá um cutucão assim e me mostra o bilhete. E aí ele falou assim:
que você acha? Baixinho, ele falou assim, o que você acha? Avisa ou não avisa? Aí era um aviso como esse, pedindo ao dono de um carro para tirar o carro que estava estacionado em frente a uma garagem. E ele falou assim, eu vou interromper o casamento, baixinho, né? Eu falei, tem que interromper, a pessoa deve estar desesperada. O cara falou que a pessoa lá está desesperada. Aí ele virou e falou assim, gente, vocês desculpem, é um casamento e tal, mas o dono do carro assim, eles estão te esperando lá fora, por favor, vá lá. E ninguém se mexeu, né? Ele falou, gente, eu sei que você vai ficar com vergonha, mas você tem que ir, porque está um conflito lá fora. Quem é o dono do carro? Aí, de repente, você já sabe, né? O dono, o noivo faz assim. Sou eu, pastor. Aí eu não aguentei, né, gente? Aquele casamento, você imagina a avacalhação que virou. Mas Lucas capítulo 12, você já abriu sua Bíblia aí, versículo 22. O noivo sou eu, pastor. (22) diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem, diga, não se preocupem. Isso mesmo, com a sua vida, quanto ao que comer, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armadura nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Repita comigo, por que se preocupar com o restante? Seguindo, observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente, diga ansiosamente. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, diga, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Verso 31 e último, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Então hoje nós vamos tratar da questão da nossa vida ligada à preocupação, não é? O cristão ateu, uma das suas características, vive o tempo todo preocupado. Muito bom falar sobre isso, né? Numa época como essa que nós estamos vivendo. Uma época que todo mundo diz que é uma época de crise, não é? Uma preocupação contínua. Aquela pessoa que vive o tempo todo preocupado. Caracteriza um estilo de vida de um cristão ateu, não é? E não caracteriza a vida de um cristão genuíno, não é? Então, só o texto estava aí, né? Só para a gente reforçar um pouco esses conceitos, não é? Na sua folha está aí. A preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir algo. Produz o quê? Produz sofrimento moral, não é? Ou seja, a preocupação, querendo ou não, ela acaba gerando em nós um sofrimento, não é? E você sabe disso e a gente não pode desconsiderar isso. E não tem jeito da gente falar de preocupação sem falar em ansiedade. Então, colocamos ali também sobre ansiedade. A ansiedade, que é a filha da preocupação, toda preocupação exacerbada, contínua, ela acaba gerando ansiedade. As duas estão intimamente ligadas, é uma atitude emotiva relacionada ao futuro e que se caracteriza por alternativas de medo e preocupação e esperança. Então,
A pessoa ansiosa, ela tem surtos de medo o tempo todo, não é? Ela está vivenciando algo que não é um projeto de Deus para a vida dela, não é o que Deus planeja para a sua vida. Então tem essas duas definições aí para deixar claro para você lembrar, não é? Que preocupação, que ansiedade estão ligadas a sofrimento, estão ligadas a medo. Se você procurar no dicionário, você vai ver que ansiedade fala que produz aflição, angústia, não é? Impaciência. Eu estou falando assim disso porque eu até fiquei assim meio preocupado, porque eu falei, eu vou falar de uma coisa que, né, quase ninguém tem, quase ninguém vivencia isso, né? Vou falar de uma coisa assim que talvez a maioria nem tenha interesse, porque isso é tão atípico, né? Isso quase não tem nas nossas vidas, não é mesmo? A pergunta é, você é uma pessoa preocupada? Você é uma pessoa que é como uma panela de pressão, está pronta ou quase explodindo? Você é uma pessoa que quando vivencia uma situação difícil, você se rebenta todo, acaba com você? A preocupação, ela não tem se tornado assim, algo de uma classe específica, né? Ela atinge homens, atinge mulheres, atinge jovens, hoje em dia já atinge os jovens, atinge os velhos, atinge aqueles que têm instrução, atinge aqueles que não têm instrução, atinge os que estão na classe alta, os que estão na classe baixa, não importa, não é? Todos nós temos sido atingidos por sentimento de preocupação e ansiedade. A pergunta é, você antecipa os seus problemas? Não, pastor, que é isso? A coisa está longe, né? Você já fala, não, já vai acontecer, né? Você é assim? Eles estão longe, você acha que estão batendo na porta? Você sofre antes da coisa acontecer? Não, pastor, que é isso, né? Você cria problema onde ele nem existe? Vocês estão assim super calados, né? Você fica constantemente pensando no que comer, no que vestir, onde você vai morar, onde você vai trabalhar, onde seu filho vai estudar, como vai ser sua aposentadoria, se você vai ficar doente, não é? Se alguém da sua família morrer. Você é constantemente preso por isso? A preocupação, ela vem como uma ameaça, não é? Quando a gente sofre uma ameaça, vem por medo, não é? As pessoas muitas vezes, você já reparou, tem gente que tem medo de não casar, mas quando casa tem medo de divorciar. Já reparou isso? Eu não sei, né? Tem gente que tem medo de solidão, mas também tem medo da multidão. Tem gente, não é, que tem toda sorte de preocupações e, por causa disso, perde a sua paz, anda ansioso, anda com medo, anda sofrendo por causa disso. Então, nessa manhã, a proposta é que a gente trate com essa questão da preocupação. Nós vamos abordar 2 pontos. Primeiro, nós vamos expor, do ponto de vista bíblico, o que a preocupação é. E segundo, nós vamos ver como é que a gente lida com ela. Amém? Está animado, então? Amém? Então, vamos lá. Primeiro ponto, são 2 pontos. O primeiro ponto é, a preocupação não é sua amiga. Lembra disso, querido. Guarda isso no seu coração. A preocupação não quer o seu bem, não faz nada em seu benefício, pelo contrário. Então, dentro desse, né, quando a gente fala que a preocupação não é a sua amiga, eu queria dizer o seguinte, ela sempre, e aí você pode anotar aí no seu papel, né, ela sempre joga, né, contra nós. Sempre joga contra. Lembra, a preocupação é do contra. Mas de onde que você tira isso, pastor? Se você leu o livro, você viu lá, o autor fala, né, que a palavra preocupação, na língua alemã, a origem dela, significa estrangular e sufocar. E é uma palavra até, a raiz, muito boa para significar, para falar o que significa preocupação, não é mesmo? Sim ou não, gente? Preocupação não é algo que sufoca e angustia e te estrangula? É ou não é? Pois é, a raiz dessa palavra está relacionada com isso. Se você buscar no grego a origem da palavra ansiedade, né, a ideia significa de distração, de uma mente
que olha em duas direções, não é? E você já imaginou uma mente olhando em duas direções? Ela nunca sabe o que ela quer, ela nunca sabe aonde vai, está sempre distraída, está sempre perturbada, não é? E isso traz muito sofrimento. Como falamos antes, a preocupação gera sofrimento, a ansiedade gera sofrimento. Então, a preocupação, a ansiedade, elas sempre jogam contra nós. Sempre, sempre, sempre. Tem gente que anda completamente confuso, um espírito de confusão se apodera dela. Tem hora que ela quer, tem hora que ela não quer, tem hora que ela reage, tem hora que ela não reage, por causa de preocupação e ansiedade. Dentro disso aí, né, tem um chamado aí para o vermelho 337, a preocupação também, não é? Ela é enganadora. A Bíblia fala que o diabo é o enganador, não fala? Fala ou não fala? Sim ou não, gente? A preocupação, ela é enganadora. Por quê? Porque ela traz uma visão falsa da vida, uma visão falsa de nós mesmos e uma visão errada de Deus também. Ela nos leva a crer, como Jesus ensinou lá naquele texto que lemos, que a vida consiste só de comer e beber. Ela tira a gente do foco. Ela nos engana, tentando mostrar que a vida é algo de que verdadeiramente não é. Não é? Ela não é. Então, a preocupação, ela nos engana. A gente sofre por um problema que muitas vezes não é real. É um problema fictício. A nossa mente acaba ficando até meio doentia e perturbada, não é? A gente se esquece que o propósito maior da nossa vida não é comer e beber. É claro, todos nós precisamos comer e beber, mas o propósito maior da nossa vida é viver uma vida que glorifica ao Senhor. Amém? O terceiro ponto aqui, dizendo que a ansiedade não é, que a preocupação não é a nossa amiga, não está indo, é que a preocupação, além de julgar contra nós ser enganadora, ela é também inútil. Não é? Inútil. O que é uma coisa inútil, gente? É uma coisa que não serve para nada. Jesus falou, foi isso. Querido, que adianta você ficar preocupado? E ele dá o exemplo assim, você pode acrescentar 1 hora que seja ao curso da sua vida? Tem alguém aqui que pode? Tem? Não tem. A gente geralmente se preocupa, não é? Se torna ansioso por situações que a gente não tem controle. Jesus ensinou isso, quando então disse para a gente não se preocupar. Preocupação não serve para nada, não tem serventia nenhuma. E o que acontece quando as pessoas começam a entrar por esse caminho, começam a adoecer, né? Tem alguns até que morrem por causa disso. Quando a gente se preocupa, nós queremos tomar rédea das nossas vidas, nós tentamos controlar determinadas situações que Deus não quer que a gente controle. E por causa disso ela se torna inútil. E por último, a preocupação também não é a nossa amiga, porque ela gera incredulidade. A preocupação, queridos, faz de nós cristãos ateus, não é? Ela é incompatível com a fé cristã. Olha que afirmativa forte que nós estamos fazendo. Ela nos assemelha aos gentios, aos pagãos, aqueles que não conhecem o Senhor, não é? A ansiedade não é de Deus, ela manifesta incredulidade, é pecado. Incredulidade é o oposto da fé, não é? Então, a preocupação gera em nós aquilo que é oposto à fé, incredulidade, e isso é pecado. Então, queridos, se a gente der uma olhadinha nisso que está projetado aí, fica muito claro para nós, não é? Que a preocupação não tem nada para nos oferecer, não tem nada para nos ajudar, pelo contrário, só tem para tirar, não é? Adoecer a gente, machucar, não é? Arrebentar com as nossas vidas. Então, a pergunta natural, e eu vou então agora para o segundo ponto, como é que eu fico livre disso? Tem jeito? Nesses dias que a gente vive, é possível andar, não é? É possível
viver sem preocupação? É possível viver como um cristão genuíno? Então, o segundo ponto, como vencer a preocupação. Como é que eu lido com isso? Então, eu vou falar de 4 pontos aqui, rapidinho, que vão nos ajudar a vencer isso, né? Vamos lá. Como vencer a preocupação? Isso assim, gente, é porque esse negócio não está me obedecendo. Então, a primeira delas, né? Como que eu venço então? Tem 4 passos que você precisa dar. O primeiro é reconheça a Deus como um Pai amoroso. Pai amoroso. Você reconhece, filho? Jesus falou, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você crê nisso, filho? É assustador a gente ver que há muitas pessoas na igreja que têm uma visão errada de Deus. Que lê aquilo ali, fala amém, mas lá no seu íntimo não reconhecem a Deus como um Pai amoroso que cuida de nós. Jesus está falando assim, se os pais que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a vocês o que vocês pedirem. Se os pais que são maus dão coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai amoroso de vocês, o nosso Pai. Ele cuida de nós, o texto que nós lemos fala que o Senhor cuida de nós. Ele é o Deus que nos mantém a vida, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda. A Bíblia fala que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Os modelos de autoridade que a gente tem influenciam muito a nossa vida. Quando a gente vem conhecer o Senhor, a tendência, porque Deus se manifesta como um Pai, a nossa tendência é transferir o que o nosso pai natural foi para Deus. Então, se o nosso pai biológico, né, foi um pai ausente ou é um pai ausente, a nossa tendência é transferir para Deus essa ideia. E lá no nosso íntimo a gente acha que Deus é um Deus ausente. Se o nosso pai foi um pai que abusou de nós, a gente tem tendência a transferir para Deus essa ideia e achar que Deus também vai abusar de nós. E muitas vezes nós temos dificuldade de confiar em Deus. E sem confiar nele, sem considerar que Deus é um Pai amoroso que nos ama, é muito difícil a gente lidar com isso. Eu diria impossível. Essa é a base de tudo. Aliás, é impossível a gente ser curado em qualquer área da nossa vida. Porque Deus deseja isso. Deus deseja nos curar. E nessa manhã, é uma manhã de cura também. É uma manhã de você abrir o seu coração e confiar em Deus. Porque Deus não é o que o seu pai foi. Deus é um Pai amoroso que nos ama e tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas. Você diz amém, querido? O segundo ponto, como que eu venço a preocupação? Eu preciso agir com sabedoria. Quando a gente prega uma mensagem como essa, a gente corre um risco. É de a pessoa imaginar que então eu ser livre da preocupação ou da ansiedade, eu vou sentar no sofá da minha casa, ou então, como diz no hino do Brasil, né, deitado eternamente em berço esplêndido, eu vou ficar deitado, porque Deus faz tudo. E a gente entende na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus, que há coisas que cabem a Deus fazer. Só Deus pode fazer. Mas tem coisas que cabem a mim fazer. Por exemplo, Deus nunca vai pedir perdão a alguém por você. Se eu ferir alguém, eu tenho que pedir perdão, é o que a Bíblia diz. Deus não vai fazer isso por mim. Então, se você passa por uma situação de crise, de dificuldade, não é?
tem coisas que a gente precisa fazer. Então, ao pregar sobre preocupação, ao pregar sobre libertação de preocupação, ao libertar sobre como ficar livre disso, como lidar com preocupação, nós temos que entender que nós não estamos aqui dizendo que você tem que ficar deitado na sua cama lá e nunca mais fazer nada. Não é isso, não é? Por isso que nós estamos dizendo, haja com sabedoria. O que é agir com sabedoria? Não despreze a sua responsabilidade pessoal. Se você está desempregado, por exemplo, não é ficando lá na sua casa, deitado lá, que o emprego vai cair para você. Você tem que tomar as suas atitudes, aquelas que cabem a você. Então você vai telefonar, você vai mandar currículo, você vai procurar aqueles que fazem parte da sua rede de relacionamentos, que muitos chamam de network. Você vai dar os seus pulos também, vai fazer aquilo que é o seu papel fazer. Tem pessoas que estão em dificuldade financeira, mas elas não querem se adequar a uma nova realidade ou a algo que temporariamente está acontecendo ou um tratamento de Deus. Mas a gente precisa se adequar, a gente precisa fazer talvez um ajuste nas nossas finanças, ou seja, nós temos que agir com sabedoria. E Tiago fala para nós, lá no capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Amém? Para lidar com preocupação, nós também precisamos agir com sabedoria. E sabedoria é algo que Deus dá, está escrito aí diante de você, está aí. Está faltando sabedoria? Peça a Deus para te dar, filho, porque Deus dá. Ele deu para Salomão, dá para nós. Amém? O terceiro ponto aqui, dentro de como vencer a preocupação, Então, dê o quê? Dê prioridade àquilo que é de Deus. Anota aí na sua folha, O que Jesus disse? Quando ele termina aquele sermão, ele fala assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, E essas coisas, as coisas que ele falava, de comer, de beber, de roupa, essas coisas vão ser acrescentadas. Amém, queridos? Esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos e menos praticados. Aqui, queridos, Jesus pronunciou uma ordem e em cima dessa ordem ele deu uma promessa. Você vê isso aí? Amém? Busquem, é uma ordem, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por favor, querido, perceba isso. Perceba que a nossa agenda tem que mudar, o nosso coração tem que mudar, os nossos interesses muitas vezes têm que mudar, os nossos interesses devem ser os interesses de Deus. Então, nós precisamos dar prioridade àquilo que é de Deus. E a promessa é, quando fizermos essas coisas, tudo aquilo que Jesus trata vai ser acrescentado. Saiba de uma coisa, Deus faz hora extra em seu favor quando você busca o reino dele em primeiro lugar. Amém? Então, dê prioridade àquilo que é de Deus. Está lá o texto, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O próximo, mude seus o quê? Mude seus valores. É impressionante como a gente também muitas vezes é pego nessa área, Mude seus valores. Olha aqui para mim um minutinho, depois que você anotar aí na sua folha. Lá em Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz assim: não vos conformeis com esse século, ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga assim: a vontade de Deus é boa, é perfeita
É agradável. Mas para eu poder experimentar isso, a minha mente tem que ser transformada. E o que Paulo está dizendo ali é exatamente uma mudança de valores. Queridos, nós não podemos valorizar a vida do ponto de vista que as pessoas, a sociedade, o mundo valoriza. Você percebe isso, filho? Aí fora, as pessoas só têm valor se elas tiverem uma boa aparência, né? Corpo saradão, se tiverem dinheiro, se forem famosos. E as pessoas ficam procurando fama, ficam procurando dinheiro, porque essa é a maneira deles serem valorizados. Mas no reino de Deus não é assim. Você sabe disso. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel lá na casa de Jessé, quando ele olha para o primeiro filho de Jessé, ele olha para o cara e fala, tem cara de rei, e vai ungí-lo, e Deus falou para ele, não faça isso. Você se lembra dessa história, não lembra? Sim ou não, gente? E Deus fala para Samuel, Samuel, não faça isso, porque eu, Senhor, não vejo como vê o mundo. As pessoas olham o exterior, a aparência, porém o Senhor olha o coração. Quando Deus vem a um lugar como esse aqui, em que nós estamos reunidos, Ele não está muito preocupado se você está de roupa preta ou vermelha, se você está com um penteado novo, isso tudo é legal, a roupa que você está vestindo, tudo é muito legal, mas primariamente Deus olha o nosso coração. Porque Deus vê o coração, isso é um valor que nós precisamos carregar. Então, quando a gente está falando de valor, nós precisamos entender o seguinte, para pensar o tanto que você já recebeu de Deus. Você valoriza isso? Porque a Bíblia diz que Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu a salvação. A Bíblia fala que nós somos ovelha do rebanho dEle. Olha que chique, você já parou para pensar o tanto que isso é chique? Já? Olha aqui, quem é você? Eu sou ovelha de Jesus. Vocês não acham isso legal não, gente? Eu não acho que vocês não estão achando não. Vou falar de novo, olha que chique. A pessoa chega para você e fala, quem é você? Sou ovelha de Jesus. Olha que legal. Legal demais, né? Você dá valor para isso? Não é? A Bíblia fala que nós somos filhos dele. Isso é mais chique ainda, né? Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Nada mais, nada menos do que aquele que criou todas as coisas. Nós somos servos do reino dele. Ele deu o reino dele para nós. Olha que coisa maravilhosa. Você dá valor para isso, não é? Os valores são completamente diferentes. No reino de Deus, né, aí fora eles falam assim, quanto mais você ajunta, mais você tem. E aí a gente começa a correr para poder ajuntar. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é quanto mais você dá, mais você tem. Então Jesus ensina para nós isso, não é? E o versículo lá está dizendo assim, ó, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E se os nossos valores não mudarem, o nosso coração vai estar nessas coisas. E isso gera preocupação demais, não é? Porque às vezes você está buscando coisas que não têm o mínimo valor para Deus, para o reino dele. E você está ficando doente e preocupado com isso, não é? Amém, gente? Amém. E para poder encerrar, então, estou correndo aqui, né? O último ponto de como vencer a preocupação. Demora assim, porque esse negócio não está obediente, tá, gente? O último, talvez seja o mais conhecido de todos, não é? E fundamental e essencial, que é a oração. Ore a Deus. Ore a Deus. Reconheceu Deus como seu Pai? Sim. Estou agindo com sabedoria? Sim. Estou dando prioridade às coisas de Deus? Sim. Meus valores estão sendo transformados? Sim. Então, o que falta? Orar a Deus. Pastor, mas eu oro todo dia. Então vamos ver aí como é que é essa oração.
Paulo ensina para nós quando ele escreve lá para os Filipenses. Ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Diga assim, coisa alguma. Diga de novo, coisa alguma. Você ficaria chateado se eu pedir para você falar mais uma vez, coisa alguma? Isso mesmo. A gente demora a aprender. Eu tive que estudar anos e anos. Tem muito tempo que vocês não ouvem eu falar isso, então eu vou falar de novo, tá? Eu estudei anos, né, Luiz? Foram horas de faculdade, doutorado, pós-doutorado, né, para aprender, sabe o quê? Que coisa alguma é coisa alguma. Coisa alguma. Porque o que está escrito ali? Coisa alguma. Fala mais uma vez, só para me agradar. Fala, coisa alguma. Coisa alguma. O texto é forte, gente, porque ele está dizendo assim: não andem ansiosos, não andem preocupados por nada, por coisa alguma. Ah, pastor, mas é porque você não sabe do meu problema. Eu não sei, você também não sabe dos meus, mas que a Bíblia está dizendo para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, tá. Não é? E aí ele está dizendo assim: mas em tudo, diga assim, tudo. Em tudo ali ele está dizendo assim, em todas as situações, não é? Pela oração e súplica e com ações de graças, e eu chamo atenção ali para ações de graças, né? Não esqueça das ações de graça, não esqueça de ter um coração grato a Deus. Lá está dizendo assim: apresentem os seus pedidos a Deus. Apresente a Deus. Vai lá no seu devocional, na sua hora de oração. Nós não podemos deixar de fazer isso. E há uma promessa extraordinária, né? Que ele fala assim: a paz de Deus que excede todo entendimento, diga assim, excede todo entendimento. Ou seja, é algo inexplicável, é algo que não tem lógica que consiga alcançar isso, não é? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, olha aqui para mim, ó, olha aqui. Guarda o coração e guarda a mente. Nessa questão de preocupação, tanto o nosso coração quanto a nossa mente tem que ser guardada. E se a gente não orar e não derramar, né, diante de Deus, não nos derramarmos diante de Deus, não colocar diante dele aquilo que está afligindo a gente, não é? Essa paz não vem. Essa paz não vem. Então, guarda isso, querido, guarda isso, não é? Quantas vezes, assim do nada, a nossa mente é assaltada, muitas vezes por preocupação. De repente começa a vir aquela onda de pensamento assim, tão estranho ao Evangelho, estranho a Deus, não é? Nossa, se pudesse projetar o que passa na nossa mente, acho que não ficava ninguém aqui, todo mundo ia embora, morrendo de vergonha. Mas há algo que guarda a nossa mente. A nossa mente, ela pode ser guardada, ela pode ser controlada. Na minha mente não tem que entrar o que quiser, o que o diabo quer, o que as pessoas querem, não é? A oração, ela traz para nós paz, e a paz que excede todo entendimento. Você pode estar no meio da maior crise, você não vai saber explicar, porque não tem explicação, mas você fica em paz. Pastor, mas é possível viver nesses dias que nós estamos vivendo em paz? A Bíblia está dizendo que é, filho. A Bíblia está dizendo que é. Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo. Provérbios 14:30. O coração em paz, ali está falando de paz que guarda o coração, não é mesmo? Está falando de coração em paz. Ali está falando que um coração em paz dá vida ao corpo. Ou seja, livra a gente da doença, livra a gente da preocupação e da ansiedade. Amém, querido? Amém. Queria encerrar então, pedindo para você abrir a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Está projetado ali, mas eu queria que você abrisse. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, marque, não é? Vamos ser livres da preocupação, amém?
Vamos ler. Se você não encontrou, está projetado na tela. Ah, pastor, por que você pediu para eu abrir? Para você poder marcar, para você ver que está aí na sua Bíblia. Está escrito aí. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você diz amém, querido? Amém. Fica de pé então. Diga assim: podemos ser livres da preocupação. Aqui. Não sei se eu devia falar isso não, mas vou falar. Você crê nisso de todo o seu coração, filho? Você crê que é possível isso? O cristão ateu é aquele que diz que crê em Deus, mas vive o tempo todo preocupado. E nós entendemos nessa manhã que a preocupação não é nossa amiga. A preocupação gera incredulidade. A ansiedade é pior ainda. Tem levado muitos para o hospital. Mas há uma maneira de vencer isso. Há como ficar livre disso. Talvez amanhã, pastor, talvez em 2017, se a economia melhorar. Não é isso que a Bíblia fala para nós. A Bíblia diz para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Eu não sei se você já lidou com isso essa semana durante a sua célula. Se você foi à célula essa semana, você ouviu uma palavra sobre isso, não é? Mas nós não podemos encerrar uma reunião dessa sem orar. Mas antes de orar, especificamente por quem está andando assim, eu queria orar por aqueles que estão aqui nesse lugar, claro. Talvez você esteja me assistindo aí pela internet, então para você que está aí também. Para você que não aguenta mais andar do jeito que você está andando, porque você não tem a quem recorrer. Na verdade, você não tem um Deus. Você ouviu tudo isso, você achou lindo e maravilhoso, mas o problema é que você não tem um Pai amoroso, você não tem um Deus a quem servir, você não tem um Deus a quem orar e lançar sobre Ele a sua ansiedade. E você nessa manhã está precisando crer em Deus, está precisando entregar a sua vida para Jesus. Não estava no script, mas quem sabe nessa manhã tem pessoas aqui que querem então fazer uma aliança com Jesus, fazer um pacto com Jesus, entregar sua vida para Ele. Há alguém que quer fazer isso aqui essa manhã? Levante assim uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Se você nunca fez, nunca entregou sua vida para Jesus, você precisa de um Deus, você está precisando de um Deus. Levanta a mão assim. Não é qualquer um, não é? É o Senhor Deus de toda a terra. Fica assim com a sua mão levantada, e se você está levantando a sua mão, vem aqui à frente. Vem cá, filha, pode vir. Tudo bem, querido? Tudo bem. Que é Jesus mesmo, né? Amém. Quem mais nessa manhã quer receber a Jesus como seu Salvador? Você também? Vem cá, vamos recebê-los aqui. Tudo bem? Você está trazendo sua prima? Isso, bem-vinda. Você também? Pessoal, vem estar com eles. Vem acompanhar aqui, ó. Aqui tem uma moça aqui. Como é que você chama, filha? Adriana. Você veio sozinha, Adriana? É? Como é que você veio? Como é que você veio parar aqui? Eu, na verdade, estou trabalhando aqui mesmo no bairro, aí estou frequentando aqui a igreja. Você está frequentando? É? Você não tem nenhum amigo aqui na igreja, não? Ó, acabo de te apresentar uma, então. Ó, estou te apresentando uma amiga assim top, viu? É top essa amiga aí. Essa aí é demais. Viu? Bem-vinda, filha. Quem mais nessa manhã quer entregar sua vida a Jesus? Quem
Quem mais? Talvez você esteja em luta. Talvez no seu coração você até está pensando assim, não, mas se eu levantar a mão, ele vai me chamar para ir lá na frente. E vou mesmo, filho. Mas é porque a gente precisa fazer isso publicamente, é como se fosse um casamento, não é? Venha. Para você vir, deixa eu te falar uma coisa, no Salmo 139, Deus fala assim, Davi, ele fala assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me deito e quando me levanto. Ainda a palavra nem chegou à minha boca, Tu já conheces tudo que vai sair. Eu quero dizer para você que Deus te conhece. Eu quero dizer que Deus sabe, olha e percebe toda a sua dor e seu sofrimento. As noites mal dormidas, os choros pelos cantos da casa. Mas Ele te chama nessa manhã. Há um convite para você. Você precisa formalizar um pacto com Ele. E Deus está te chamando. Pode vir, filho. Nós estamos esperando você. Venha nessa manhã receber a Jesus, fazer um pacto com Ele. Quem mais nessa manhã vem? Quem mais? É para você saber que Deus está sabendo de tudo da sua vida. E Ele está te chamando a si mesmo. Ele está mandando dizer o mesmo que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Fui tão mexido com essa palavra ontem, né? Aquela mulher foi pega em adultério, merecia morrer, mas Jesus perdoou ela. Como Ele te perdoa. Talvez você tenha feito coisas que você merece morrer mesmo, mas Jesus está te chamando e falando, aqui tem perdão. Então venha, venha, venha. Há mais alguém nessa manhã que quer entregar sua vida a Jesus? Então vamos orar. Você que está vindo aqui à frente, um minutinho da sua atenção, querido. Um minutinho da sua atenção. Nós vamos orar daqui a pouco mais por você. É como um casamento. É como uma aliança. Fazer uma aliança. Nessa manhã nós vamos entregar a vida para Jesus, mas vamos ficar só com Jesus. Amém? Amém? Só Jesus. Deixa os mortos em paz. Os mortos, eles já morreram, não tem parte nenhuma com o que se faz aqui. Só Jesus ressuscitou e está vivo. Amém? Então vamos nessa manhã fazer uma aliança com Ele? A Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Vamos fazer isso então? Diga assim em voz alta, Deus, nessa manhã, de livre e espontânea vontade, diante das testemunhas aqui, eu declaro que a partir de hoje, faço uma aliança com Jesus, confesso os meus pecados, peço perdão, porque a partir de hoje, Jesus é o meu único e suficiente Salvador, e também o Senhor da minha vida. Eu te entrego a minha vida hoje, no nome de Jesus, amém. É isso mesmo que você quer? É isso, filha? Foi difícil vir, né? Foi difícil vir, né? Mas glória a Deus que você veio. Nós vamos orar por vocês agora, né? Glória a Deus. Pastor Flávio, vem cá, pastor. Vem orar por essa turma aqui. Alguém pode me emprestar aí um microfone? Empresta aí. Vamos orar por eles, né? Depois da oração do pastor, aqui um minutinho. Eu vou pedir um minutinho da atenção de vocês. Só um minutinho. Nós queremos dar um presente para vocês. Queremos anotar o nome de vocês. Não é para mandar carnezinho, nada disso. É só para podermos convidar vocês para participar de uma célula, para orarmos por vocês. Então eu peço que vocês vão ali à minha esquerda, depois da oração, tá? E é um minutinho só, pastor Flávio vai orar. Vamos orar, a igreja vai orar por eles agora. Eu queria, irmãos, que vocês
Estenda suas mãos aqui para esses irmãos que agora acabam de entregar também, confessar Jesus como Salvador. Estenda sua mão e comece a orar, comece a ministrar na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, Aleluia. esses são os filhos, Pai. Faz obra de maravilha aqui, meu Pai. Eles estão aqui, Pai. Faz obra de maravilha. O Senhor nos trouxe a Jesus. Faz obra de A tua maravilha. palavra diz isso, Deus. São operados. Deus, a São tua palavra operados. diz também que aquele que Operar chega maravilhas a ti, aqui, Pai. de maneira Quebra alguma o ele laço é rejeitado. de Muito morte. obrigado, Deus, Do por laço essas de morte. vidas que o Senhor recebe agora. Pai, como igreja, agora, em nome de Jesus, em unidade, em unanimidade, nós entregamos essas vidas ao Senhor. Deus, no mundo espiritual, nós rompemos agora com todas as alianças e pactos do passado, feito por essas pessoas, voluntariamente ou não, feito por quem tem autoridade sobre eles, ó Deus. Nós quebramos esses pactos, Pai, com qualquer entidade das trevas. Amém, Deus. Com tudo aquilo que não provém de Jesus. Sim, meu ó Pai, Deus. abençoa, Nós Deus. liberamos essas Amém. vidas no mundo espiritual, Deus. O inimigo não tem mais poder sobre elas, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que apague, Senhor, todas as transgressões. Estão cobertas com o sangue de Jesus. Ó Deus, e que elas possam viver uma novidade de vida pelo Espírito Amém, Santo. Deus. Deus, envia sobre elas o teu Espírito Santo, ó Deus. Toma cada vida em tuas mãos, ó Deus. Ó Deus, e a partir de hoje, faça com que elas provem, Deus, o teu poder e o teu amor em suas vidas. Nós as confiamos a Ti, Pai. Nós Te louvamos por cada uma delas e nós, como igreja, os abençoamos em nome de Jesus. Amém.